Porque o Orville propõe uma narrativa da história republicana brasileira. E a narrativa da história republicana brasileira, segundo Orville, é a seguinte: no século XX, houve 4 tentativas do movimento comunista internacional para impor no Brasil uma ditadura do proletariado similar pela extensão e pela importância do país continente à China. Uma Cuba multiplicada por 100. O primeiro momento, a criação do Partido Comunista do Brasil, como se chamava em 1922. Primeiro momento militar, 1935, a chamada Intentona Comunista, derrotada militarmente. Segundo momento, da tentativa internacional do movimento comunista de implantação no Brasil de uma ditadura do proletariado cujo tamanho, importância e proporção seria comparável à China. 1961, 1964, o período agônico de uma polarização absurda criada pela renúncia do Jânio Quadros e pela assunção ao poder do João Goulart, inicialmente no parlamentarismo, depois pelo plebiscito com o presidencialismo. Sendo que em 1961 e 62 foram criados 2 institutos no Brasil, que são artífices do golpe. O IBAD, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que era um instituto fundado, financiado por empresários, muitos empresários norte-americanos, e veja como a história se repete. O Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, era um instituto financiado por empresários brasileiros, mas, sobretudo, um instituto que contava com fundos norte-americanos para a criação de uma nova classe de políticos. E nas eleições, nas primeiras eleições havidas depois de 1961, o IBAD elegeu uma bancada muito importante. Bancada iniciativa denunciada por quem? Rubens Paiva, que criou uma CPI do IBAD, que levou ao fechamento do IBAD, a prisão do Rubens Paiva, quando ele volta do exílio, e o seu desaparecimento, em alguma medida, uma retaliação pela denúncia que ele fez do IBAD. Mas houve algo ainda mais importante do que o IBAD. O IBAD era o braço político, tornou-se muito óbvio. Houve o IPES, Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais. Quem foi o primeiro presidente do IPES? O primeiro presidente do SNI, Gobrido Silva. Qual era a principal função do IPES? A função do IPES foi, entre 1961 e 1964, realizar uma propaganda ideológica contra o governo de João Goulart, preparando o golpe, através da produção de filmes, revistas, livros e panfletos. Pessoas como Raquel de Queiroz, por exemplo, a Raquel de Queiroz colaborou com o IPES. Acredita-se também o Rubem Fonseca como roteirista de filmes. A polêmica, a controvérsia sobre isso. Então, A título de curiosidade, hoje a historiografia trata o complexo de IBAD, que eles chamam, como o núcleo dessa coalizão golpista que tinha um projeto para o regime de 64. Isso, muito obrigado. Hugo, muito obrigado. Isso foi estudado de maneira brilhante pelo René Dreyfus, um uruguaio, radicado no Brasil durante um tempo, nesse livro indispensável, A Conquista do Estado. E nós começamos a nos referirmos a uma ditadura civil-militar a partir desse estudo, que mostrou que houve, de fato, uma engenharia casada, civil-militar, para a tomada do poder em 1964. Terceiro período, de novo, segundo Orville, em 64, a esquerda foi derrotada militarmente. Terceiro momento em que o movimento comunista internacional tenta impor a ditadura do proletariado no Brasil. Guerrilha armada. Sobretudo entre 68 e 72 na cidade e 73 e 74 no Araguaia. Derrotada militarmente. Aí você continua lendo Orville e eles dizem: começou o 4º momento de tentativa de tomada do poder. E eles dizem, entre aspas, o mais perigoso de todos. Porque não é, diz o Orville, pelas armas, mas pelos livros. O documentário do Brasil Paralelo, 1964, Brasil entre armas e livros, é inteiramente tirado do Orville. Inteiramente tirado do Orville.
Por isso que é muito importante fazer esse trabalho arqueológico, de tentativa de, não de caricatura, mas de caracterização da guerra cultural bolsonarista. Por que que 1974 é o momento mais perigoso, diz o Orville? Porque a partir desse momento, adotando uma estratégia gramsciana, está no Orville. Isso é de 1986. A partir de uma estratégia de infiltração nas instituições da cultura, com destaque para artistas e universidade, a esquerda chegaria ao poder. Por favor. Então, se me acompanharam? Essa é a narrativa bolsonarista, ou não? Não é esta a narrativa bolsonarista? Se vocês não votarem em mim, a esquerda volta. Esta a narrativa bolsonarista é inteiramente baseada no Orville, o projeto secreto do Exército Brasileiro, que é livre ao contrário, porque era uma resposta ao Brasil nunca mais. Aí está a essência da guerra cultural bolsonarista. Ela nada tem a ver com as guerras culturais europeias e norte-americanas. Insistir neste ponto, insistir que o Bolsonaro faz trollagem, embora ele também possa fazê-lo, este não é o ponto central. O ponto central é que a guerra cultural bolsonarista é a transposição da doutrina de segurança nacional, mediada pela narrativa conspiratória delirante do Orville, cuja consequência é a eliminação do inimigo interno.